Bom, existe arte também em objetos do nosso passado, que eram usados por os nossos avós, tataravós, para atividades do seu dia a dia. Eles não iam ao açougue e já pegavam a carne moída, como nós vamos hoje ao açougue, ao supermercado e compramos ela pronta. Eles tinham que pegar o pedaço de carne, colocar aqui, processar com essa manivelinha que tem aqui, fazer ela girar para a carne moída sair aqui, se eles quisessem comer uma carne moída. E esse objeto aqui é uma máquina de moer carne, que hoje ele é um objeto de museu. Nós não usamos mais isso. E se usarmos, nós temos utensílios muito mais tecnológicos que podem ser usados. Então, esse é um objeto do dia a dia que passou a ser um objeto de arte, um objeto do nosso passado, que hoje é uma peça de museu. Nós temos também aqui uma máquina de café, que a gente não comprava o café, como é no supermercado hoje em dia. Era necessário plantar o café, era necessário colher, torrar e depois colocar os grãozinhos torrados aqui dentro e moer para ter o café. Então, era um processo difícil que os nossos avós, nossos bisavós com certeza fizeram para poderem ter o alimento na sua casa, o café do dia a dia, o café do café da manhã. Então, as coisas eram bem mais trabalhosas. E hoje essa máquina, ela faz parte de um museu e ela de um utensílio do cotidiano, do dia a dia, dos nossos avós, bisavós, tataravós, ela passou a ser um objeto de arte. Assim como instrumentos musicais, assim como objetos do passado, passam a ser objetos de arte para serem apreciados pelas pessoas. Os objetos do nosso dia a dia também, num futuro bem lá para frente, vão ser objetos de arte também. Eles vão ser considerados objetos de arte, porque vão contar uma história de um passado que aconteceu, onde se tocavam instrumentos, onde se tinham vasilhas feitas de cobre, por exemplo, como mostra no livro, onde se tinham panelas antigas, onde se tinham tronos. Então, todos esses objetos que às vezes hoje no nosso dia a dia são comuns, no futuro eles vão ser objetos de arte. Vamos encontrá-los em museus, porque eles vão contar uma história. Alguns objetos muito inusitados, que eram vestimentas no passado, também contam histórias, são arte, obras de arte, de tecido no caso desse material. Esse material aqui se chama o casulo, né? Que os representantes da Igreja Católica usavam para celebrar os seus momentos dentro da igreja. Então, aqui temos um exemplo de casulo, aqui nós temos um exemplo de manto casulo usado pelos representantes da Igreja Católica, manto usado por representantes indígenas para rituais, e aqui um outro manto de apresentação também usado por representantes da Igreja Católica em celebrações que eles faziam. Então, tudo isso foram objetos também do cotidiano que foram trazidos hoje e estão em museus representando uma história. Eles passaram de objetos normais que as pessoas usavam no dia a dia para objetos de arte. Uma escultura que nós temos no nosso livro, que é uma Vênus, que é uma estátua, vocês podem dizer, nossa, que feia, talvez, que diferente. Talvez vocês possam usar muitas palavras para falar dessa Vênus, que está uma estátua bem baixinha que está no nosso livro, barrigudinha. Vocês podem dizer, nossa, que diferente, que estranho.
Mas essa estátua, barrigudinha e baixinha, inspirou uma artista francesa a fazer as nanas, que foram estátuas lindas de pessoas não magras, mas de pessoas comuns, mais rechonchudas, mais fofinhas. E ela fez as nanas, ela se inspirou nessa estátua da Vênus, que era uma estátua mais fofinha, mais rechonchuda, para criar as suas nanas, que estão expostas numa praça, dançando, alegres, com seus maiôs coloridos, lá numa praça da França. Vocês vejam que essa artista, Annick de Saint-Palais, ela foi muito criativa. Ela criou esculturas muito coloridas que representam os corpos femininos, que nem sempre tem que ser aquele padrão magro, alto. Não, as pessoas têm que ser felizes como elas são, da maneira como elas são, se gostarem como elas são. E essa artista quis mostrar justamente isso, que nós temos que aceitar o diferente. Não existe um padrão determinado. Todo mundo pode ser diferente e nós temos que aceitar o diferente. Então, a atriz Annick de Saint-Palais nos dá essa noção que o diferente é colorido, é muito fantástico. Ok, pessoal? Então agora vocês podem fazer alguns exercícios, algumas sugestões de atividades que estão no nosso livro para comemorar esse diferente que hoje nós estamos falando. E lembrar também de algumas peças do nosso cotidiano que no futuro vão se tornar obras de arte também. Ok? Obrigada, pessoal! Até mais!